Sabe, nunca imaginei que o primeiro golpe viesse de um pedaço de papel, e não de alguém gritando ou batendo na porta. Era uma folha branca, impecável, deslizando pelo balcão de granito da cozinha, aquele mesmo granito que eu e meu amado marido, Henrique, havíamos escolhido em uma tarde ensolarada há tantos anos. Meu filho, Rodrigo, não me olhou nos olhos. Ficou encarando um ponto acima do meu ombro, como se visse algum fantasma que eu não podia perceber. R$ 600 por mês, mãe, disse ele com uma voz sem emoção, sem aquele calor que eu ainda lembrava de quando ele era pequeno. E a Sabrina, minha nora, do outro lado da sala, mexendo no celular, completou com aquele tom doce, mas venenoso: pense nisso como a sua contribuição, Eleonora, pelo ar que você respira nesta casa. Afinal, o fantasma do seu marido não pode pagar a hipoteca, né? Naquele instante, senti o chão sumir sob meus pés. Estava na cozinha da casa que Henrique e eu construímos, o coração da nossa vida juntos, e já não me sentia em casa. Cada aroma, cada madeira, cada piso guardava memórias dele, das risadas, do esforço que colocamos em cada canto desta casa. Há 40 anos, Henrique e eu fincamos a primeira estaca neste terreno em Santa Catarina, bem na beira do rio Itajaí. Projetamos cada detalhe: janelas grandes para o sol entrar, fundação firme para enfrentar os ventos fortes, e eu mesma preguei cada prego, plantei os rododendros que hoje enfeitam a varanda. Cada madeira, cada vidro, carregava nossa história. Quando Henrique faleceu, o silêncio se tornou quase um peso físico dentro da casa. Rodrigo e Sabrina sugeriram que eu fosse morar com eles, diziam que era por bondade, que eu não devia ficar sozinha, que a casa era grande demais para mim. Eu aceitei, pensando que seria uma chance de unir novamente nossa família, de sentir calor humano novamente. Achei que eles ficariam felizes com minha ajuda. Eu cozinhava, limpava, consertava o que as tempestades derrubavam. Achava que estávamos reconstruindo o que se tinha perdido, mas a teia começou a se desfazer, fio por fio, de maneira silenciosa. Primeiro, pediram que eu saísse do quarto principal para ocupar um pequeno quarto de hóspedes, alegando necessidade de privacidade. Depois, começaram a aparecer bilhetinhos grudados nos alimentos da geladeira: Rodrigo, Sabrina, pequenos lembretes de que eu não pertencia mais à rotina deles. Gradualmente, deixaram de me incluir nas refeições, diziam que já haviam saído para almoçar ou que já haviam jantado. O frio e a distância cresceram como um muro invisível. Então veio a conversa sobre dinheiro. Rodrigo me explicou, numa noite, de forma ensaiada, que as contas estavam apertadas, e que eu deveria contribuir. Eu entendia os custos de viver, então comecei a entregar minha aposentadoria completa, achando que seria suficiente e que, no fundo, era por família. Mas não era. Uma semana depois, Rodrigo me entregou um contrato de aluguel, R$ 600 por mês. Não era um pedido, uma negociação, nem um diálogo, era uma exigência fria, corporativa, apresentada no santuário que eu havia criado. Eu não chorei, não gritei. Apenas fiquei parada, congelada, olhando para aquele papel, minha mão apoiada em uma marca de queimadura no balcão, vestígio de um dia de ação de graças em que deixei o molho queimar enquanto dançava com Henrique. Perguntei apenas uma coisa: foi ideia sua? Ele hesitou, e então respondeu, desviando o olhar: é algo que decidimos juntos. Quisera eu poder acreditar que ainda havia um resquício do menino que criei, mas já não havia. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes, encarei o teto, ouvindo sons familiares da casa que agora pareciam ameaçadores: o render dos canos, o assobio do vento passando pelo telhado. Cada memória parecia tingida de traição. Pensei em Henrique, em como investimos tudo o que tínhamos para dar ao nosso filho uma base sólida. E agora ele me cobrava pelo abrigo que construímos para ele. Eu não era mais mãe, não era mais família, eu era uma linha orçamentária, um peso que deveria ser medido em dinheiro. Na manhã seguinte, assinei o contrato. Não porque concordasse com a injustiça, mas porque precisava de tempo. Tempo para entender o tamanho da ruptura, tempo para descobrir se o filho que criei ainda existia dentro daquele homem frio e distante. Mas algo dentro de mim mudou para sempre. Não havia apenas quebrado, havia se transformado em aço. E essa não era o fim, era o começo da minha resolução.
O primeiro teste veio com o inverno rigoroso da Serra Catarinense. A névoa e o frio penetravam cada fresta da casa. Como sempre fiz durante 40 anos, ajustei o termostato apenas o suficiente para aquecer meus ossos e proteger o ambiente úmido. Na manhã seguinte, um bilhete preso ao termostato, com letras afiadas, dizia que eu não podia tocar no aquecimento. Sabrina escrevera: "Não ajuste, a temperatura já está definida. Eletricidade não é de graça." Senti o choque percorrer meus ossos enquanto meu chá esfriava na mão. Mais tarde, questionei Rodrigo: por que a mãe que ajudou a construir aquela casa precisava pedir permissão para se aquecer? E Sabrina, com seu tom cortante, respondeu: "Só porque você me deu a vida dele não significa que tem passe livre para tudo, Eleonora." A crueldade me deixou sem fôlego. Queria gritar, listar cada refeição que cozinhei, cada canto que limpei, cada centavo que entreguei, mas permaneço em silêncio. Entendi que nunca se tratou de dinheiro, tratava-se de poder. Poucos dias depois, me mudaram novamente, dessa vez para o sótão, alegando que o quarto de hóspedes era perfeito para escritório e que o sótão seria mais aconchegante para mim. O espaço era um depósito estreito, com um pequeno bolho de boi para o céu cinza, e o colchão king size que Henrique me dera foi deixado desmontado no corredor. Passei minha primeira noite ali, encolhida sob um cobertor fino, ouvindo a chuva bater no telhado rente à minha cabeça. Minha vida se tornará uma sequência de proibições: não cozinhar, não usar a lavanderia em certos horários, precisar pedir permissão para receber minha amiga do clube de leitura. Cada regra, embora polida, era uma picareta que me demolia aos poucos. O ponto de ruptura veio numa manhã de terça-feira, quando cuidava do pequeno jardim tentando salvar as ervas queimadas pelo frio. Ouvi Sabrina conversando com a vizinha sobre mim, dizendo, alto e claro: "Ela está bem, mas deveria ter pensado melhor antes de assinar a casa para nós e ainda esperar um passeio gratuito pelo resto da vida." Naquele instante, uma memória distante e dolorosa voltou à tona. 2 anos antes, logo após Henrique falecer, eu estava hospitalizada, com pneumonia grave, fraca, assustada. Rodrigo segurava papéis e uma caneta ao meu lado, dizendo que era só uma formalidade, que me daria um poder temporário para cuidar de impostos e hipoteca, e que eu ainda estava no registro da propriedade. Eu, fraca e febril, confiei nele e assinei. Agora percebia que aquele documento fora usado contra mim, no meu momento de vulnerabilidade. Mas, enquanto o choque diminuía, uma clareza fria tomou conta. Eu não sempre fora ingênua. Antes de me casar, trabalhei 2 anos como assistente jurídica em um escritório de direito marítimo em Florianópolis. Sabia como funcionava a papelada, sabia que cada transação deixa rastros, e se meu nome jamais havia saído do registro, ninguém poderia simplesmente apagar minha propriedade. Naquela noite, em silêncio, desci ao escritório e fui até o velho baú de madeira que Henrique sempre usará para guardar documentos importantes. Lá estavam os papéis, o cheiro familiar de papel antigo e cedro preenchendo o ar. Revirei tudo, comprovantes de impostos, seguros, reparos, mas o título original da casa não estava. Um frio cortante percorreu meu peito, mas respirei fundo. Eles podiam tirar o papel da casa, mas não poderiam apagar a história. No dia seguinte, fui até o cartório da cidade vizinha, um prédio de granito que cheirava a cera e passado. Pedi uma cópia do registro público. A atendente, uma senhora de olhar firme e gentil, conferiu os dados e confirmou: o título original ainda estava em meu nome. O outro documento, o chamado poder temporário que assinei no hospital, era inválido, uma tentativa risível de transferência de propriedade. Eu era dona legal de 100% da casa. No dia seguinte, eu me levantei com uma sensação estranha de propósito. Não havia pressa, nem raiva barulhenta, apenas uma determinação silenciosa. Comecei a arrumar minhas coisas com cuidado, escolhendo apenas aquilo que realmente tinha valor sentimental: algumas roupas, a caixinha de joias da minha mãe, a foto de Henrique pescando, o sorriso dele cortando o vento na beira do rio. O resto, móveis, utensílios, louças, lençóis, eram só objetos. Memórias não se podem roubar. Enquanto eu empacotava, Sabrina me observava da cozinha, com aquele sorriso de triunfo no rosto. Finalmente entendeu,
hein? Demorou, mas entendeu. Não perguntou para onde eu iria, não ofereceu ajuda, apenas se deleitou em sua vitória imaginária. Rodrigo desceu as escadas, cara de pedra, já com os olhos vazios, como se eu tivesse sido apagada da vida dele. Eu não olhei para eles. Apenas empurrei minhas malas para a porta e saí, ouvindo o suave clique das rodinhas no chão de madeira. Fui até o departamento do xerife na cidade vizinha. Caleb, o filho de um velho amigo de Henrique, me recebeu surpreso, mas preocupado. Sentei-me à sua frente e coloquei o título certificado sobre a mesa. Falei devagar, cada palavra clara, contando toda a história, como haviam me tratado, as mudanças, as regras absurdas, a cobrança de aluguel por minha própria casa. Ele leu os papéis em silêncio, respirou fundo, e então olhou-me com uma mistura de raiva e respeito. Eles estão cometendo fraude. Cobrar aluguel da proprietária é extorsão. Isso é invasão de propriedade. Ele fez algumas ligações e logo me apresentou a Isolda Finn, uma advogada local conhecida por sua precisão e astúcia. Encontrei-me com ela naquela mesma tarde. Ela examinou meus documentos com um sorriso fino e satisfeito. Está tudo limpo, senhora Vance. Nem precisaremos ir a julgamento, pelo menos não agora. Eu pedi que não deixássemos que eles soubessem de nada ainda. Não se preocupe, disse ela, ampliando um pouco o sorriso. Vamos iniciar a ação de despejo de forma discreta, e eles só descobrirão quando tudo estiver pronto. Enquanto isso, eu fiquei em um pequeno motel, quieta, observando a névoa do litoral entrar pelas janelas. Imaginei a confusão que isso causaria dentro da casa deles, Rodrigo e Sabrina, acostumados a controlar tudo, de repente perdendo o controle de forma silenciosa, burocrática. Eles não faziam ideia de que o fantasma que os aterrorizaria não era sobrenatural, que era a própria mãe, a verdadeira dona daquela casa. 2 semanas se passaram. Ignoraram o aviso de propriedade contestada, e finalmente Isolda me entregou o documento final, a ordem formal de despejo. Segurei a caneta com firmeza e assinei como Eleonora Vance, não como mãe, nem como vítima, mas como dona legítima da casa. A mão não tremeu. Era uma manhã fria de primavera, a névoa ainda cobrindo o mar e a brisa carregando o cheiro de sal e cedro. Às 9 da manhã, o carro do xerife chegou, seguido pelo sedã da advogada. A batida na porta foi firme, oficial. Rodrigo atendeu, confuso. O que é isso? Perguntou, desdobrando o documento. Sabrina surgiu atrás dele, gritando, histérica. Eu não disse nada ainda. Saí do carro, passos firmes, ouvindo o som dos meus saltos sobre a calçada, contando o ritmo de uma verdade que estava prestes a ser revelada. Quando cheguei à beira do alpendre, tirei do bolso uma única folha de papel, o título original da casa. Levantei-o e disse, voz baixa, mas clara, a mulher que vocês cobraram aluguel, sou eu, a proprietária legal desta casa. Silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que parecia ecoar dentro de cada cômodo. Rodrigo finalmente murmurou, com a voz quebrando, você não pode fazer isso. Eu apenas respondi, já fiz. Nada de raiva, nada de triunfo. Apenas um fato, a verdade incontestável. Sabrina começou a chorar, o soluço soando teatrais, enquanto Rodrigo ficou parado, com a cara de menino que acabou de descobrir que o mundo não é plano, que nem sempre podemos confiar naquilo que nos contaram. Eu dei meia volta e comecei a caminhar, sem olhar para trás. Não precisava ver o choque em seus rostos, o efeito já era mais alto do que qualquer grito, mais forte do que qualquer discussão. Quando entrei no carro, olhei pelo retrovisor e vi Sabrina caída nos degraus da varanda, Rodrigo imóvel atrás dela. A casa que eles tentaram roubar permanecia intacta, firme, como sempre fora. As janelas refletiam a luz da manhã que eu havia lavado tantas vezes, e pela primeira vez em anos, senti meus pés firmes no chão, sentindo a casa respirando comigo novamente. Não era vingança que eu buscava. A vingança consome quem a carrega. Eu buscava a restauração. Todos os dias, ao acordar, vejo a luz entrar pela janela leste, a mesma que Henrique instalou para que o sol da manhã aquecesse suavemente o quarto.
Plantei um jardim com flores resistentes à maresia, alecrim do mar, lírio do vento, e outras que crescem fortes no sal. A casa voltou a respirar comigo, cada piso sentindo novamente meus passos, cada prego, cada madeira lembrando o amor que construiu tudo. Um dia, em uma reunião da Sociedade Histórica Local, conheci Elias, um antigo faroleiro. Ele não ofereceu piedade, nem frases feitas. Apenas escutou. Depois disse: um farol não luta contra a tempestade. Ele permanece firme, mantendo sua luz. Não tentou me consertar, apenas me viu. Hoje, passamos tardes na varanda, olhando os barcos navegando na foz do rio. Ele me traz pedras polidas da praia, e eu preparo a torta de maçã que Henrique adorava. Não é uma história de grande romance, nem de paixão arrebatadora. É algo mais valioso, uma companhia tranquila, silenciosa, uma nova vida que floresceu na resistência e na reconquista do que me pertence. A história não terminou quando mudaram as fechaduras. Ali começou um novo capítulo. Um jardim que cresceu no silêncio, uma força que se manteve mesmo quando tentaram apagar minha história, e a alegria serena de descobrir que nunca é tarde para ser vista, reconhecida e valorizada. A verdadeira força não está nas batalhas que vencemos, mas na paz que cultivamos depois. E minha paz, assim como esta casa, foi reconstruída com bases que ninguém jamais poderá quebrar. Cada chão, cada viga, cada canto da casa carrega minhas memórias, meu amor, meu cuidado. Tentaram apagar minha vida, mas não compreenderam que uma vida construída com amor não pode ser roubada. A fundação da minha história é inquebrável, assim como meu coração. Depois daquele dia em que retomei a casa, percebi que a sensação de alívio vinha misturada com uma nova responsabilidade. A casa não era apenas paredes e telhado, era o testemunho de uma vida inteira. Cada canto carregava lembranças de Henrique e de tudo que construímos juntos. E eu precisava honrar isso, não apenas para mim, mas para a memória dele, para a história que éramos nós dois. Passei a andar pelos cômodos devagar, sentindo o toque das tábuas no chão, o aroma das madeiras antigas, o eco dos risos que um dia preencheram cada espaço. Comecei a reorganizar meu cotidiano. Não era mais uma mulher que precisava se esconder ou ceder às regras absurdas de outros. Cada manhã, acordava cedo, fazia meu café olhando para o jardim, e respirava fundo o ar fresco que entrava pelas janelas que Henrique instalou. O silêncio da casa, antes ameaçador, agora era reconfortante. Era o silêncio da minha vitória, do meu direito restaurado, da minha vida sendo minha novamente. Decidi, aos poucos, recuperar os hábitos que me davam alegria. Reativei a cozinha, fiz sopas, bolos e tortas, como fazia quando Henrique ainda estava vivo. Não era apenas sobre cozinhar, era um ritual de afirmação de que eu ainda estava aqui, viva, e que minhas memórias eram importantes. Cada receita que preparava trazia de volta um pedaço do passado, mas de uma forma que me fortalecia, que me lembrava do amor que sustenta uma vida inteira. No entanto, a sensação de dever cumprido não me impediu de sentir uma pontada de tristeza. Rodrigo e Sabrina não eram apenas intrusos temporários, eram meu filho e minha nora, pessoas que eu amei profundamente, e vê-los distantes, frígidos e cruéis, doía. Mas percebi que minha compaixão precisava ser medida. Eu não poderia me sacrificar novamente por aqueles que não estavam dispostos a valorizar minha presença. Foi um aprendizado doloroso, mas necessário. A proteção da própria história e da própria dignidade às vezes exige distância daqueles que ferem. Com o tempo, comecei a me envolver mais com a comunidade. Participava de encontros na sociedade histórica, visitava a biblioteca local, conversava com vizinhos. Um dia, durante uma reunião, conheci Elias, o faroleiro aposentado. Ele tinha mãos ásperas pelo tempo passado no vento e olhos que pareciam enxergar além do óbvio. Não se tratava de oferecer consolo ou lições, ele apenas escutava, e isso já era suficiente. Depois de ouvir minha história, disse: um farol não luta contra a tempestade. Ele permanece firme, mantendo sua luz. Aquela frase ficou comigo. Era exatamente isso que eu precisava, permanecer firme, mantendo minha luz, minha verdade, meu direito de existir naquele espaço que construí. Os dias passaram, e fui retomando a rotina com uma nova serenidade.
A cada passo, a cada vaso regado, a cada bolo assado, eu sentia a casa respirando comigo novamente. Não havia pressa, não havia necessidade de provar nada para ninguém, apenas de viver a minha vida como sempre deveria ter sido. A presença de Henrique parecia se manifestar em pequenos detalhes: o cheiro de madeira, a brisa que atravessava a varanda, o canto dos pássaros que ele tanto amava. Tudo me lembrava que não estava sozinha, que eu tinha a memória dele, e isso era uma companhia silenciosa, mas poderosa. Ao mesmo tempo, a lembrança do confronto legal permanecia clara em minha mente. A forma como Rodrigo e Sabrina haviam ignorado a notificação, a surpresa em seus olhos quando a verdade se revelou, o choro de Sabrina, a incredulidade de Rodrigo, tudo isso era agora parte da memória, mas não mais algo que me enchia de medo ou raiva. Eles haviam subestimado minha força, minha determinação. A lição era clara: mesmo em momentos de vulnerabilidade, nunca se deve subestimar a própria capacidade de se levantar, de reivindicar o que é seu. Comecei, então, a reconstruir a vida social que havia deixado de lado. Recebia visitas, amigos antigos e novos, compartilhava histórias e risadas. Eu não precisava mais pedir permissão para viver. Organizei pequenas festas, encontros de chá, e, ao fazer isso, percebi que a alegria simples, a convivência tranquila, podia curar feridas profundas. Não se tratava de apagar o passado, mas de integrar a experiência, de transformar a dor em força e em aprendizado. Também me dediquei à jardinagem. O jardim, antes negligenciado, voltou a florescer. Plantas resistentes ao vento e ao sal da maresia se espalharam, e cada flor era uma pequena vitória silenciosa. Quando regava as plantas, sentia uma conexão profunda com Henrique, com minha história, com cada esforço que havíamos feito juntos. Cada broto que surgia parecia me dizer: você resistiu. Você venceu. Esta vida ainda é sua. Houve dias de solidão, é claro. Momentos em que a lembrança de Rodrigo e Sabrina me feriu, momentos em que a saudade de Henrique apertava o peito. Mas esses dias se tornaram também oportunidades de introspecção, de reflexão, de fortalecimento. Percebi que a vida é feita de ciclos, e que às vezes é preciso permitir-se sentir a dor para poder transformá-la em força. Com o tempo, aprendi a valorizar a companhia de Elias, que se tornou um amigo próximo. Ele não era apenas alguém para compartilhar o dia, mas um companheiro de silêncio, alguém que entendia que a presença, a atenção, o respeito, são mais valiosos do que qualquer demonstração de afeto exuberante. A torta de maçã que eu preparava para ele era apenas um gesto simples, mas carregava consigo memória, cuidado e continuidade. Ao reconstruir minha vida, percebi que minha história não se limitava à vingança ou à restauração da justiça. Era, acima de tudo, sobre reconhecimento e valorização da própria existência. Cada piso, cada viga, cada detalhe da casa lembrava a força de uma vida construída com amor, dedicação e perseverança. Eles tentaram apagar minha presença, mas não entenderam que uma vida construída assim não se apaga. E assim, lentamente, comecei a me sentir completa novamente. A cada amanhecer, a cada flor, a cada conversa tranquila, a cada memória celebrada, eu sentia minha força se consolidar. A casa, agora livre da sombra de quem tentou me diminuir, respirava comigo. Cada canto carregava minha história, e eu finalmente podia sentir que pertencia ao espaço que sempre foi meu. Descobri que verdadeira força não está em lutar contra as tempestades externas, mas em manter a luz própria acesa, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E foi exatamente isso que fiz. Mantive minha luz, reconquistei meu espaço, recuperei minha história e encontrei uma paz que há muito tempo não sentia. Não era mais apenas sobre Henrique, Rodrigo ou Sabrina, que era sobre mim, minha vida, minha dignidade e meu direito de existir plenamente. A paz que encontrei naquele lar, construído com esforço, amor e dedicação, tornou-se um refúgio. Não precisava de aplausos nem reconhecimento externo. A satisfação vinha do simples fato de existir de forma íntegra, em sintonia com minhas memórias, minhas escolhas e meus valores. Cada amanhecer trazia a certeza de que, apesar das feridas, eu ainda estava aqui, inteira e forte. Com o tempo, percebi que a vida na casa que construí com Henrique havia se transformado novamente.
cada amanhecer trazia consigo um novo sentido, uma renovação silenciosa. Eu caminhava pelos cômodos, sentindo cada piso, cada madeira, cada vidro, como se a própria casa me abraçasse. O cheiro de cedro e de mar entrava pelas janelas, e eu fechava os olhos, lembrando do Henrique e do que havíamos sonhado juntos. Mas, desta vez, não havia tristeza, havia uma sensação de completude e de pertencimento, como se finalmente estivesse colhendo o que plantamos durante décadas. Passei a cuidar de mim com mais atenção. O jardim floresceu, vibrante, cheio de cores que resistiam ao vento e à maresia. Flores como a malva, a alfazema e o alecrim do mar se tornaram minhas companheiras, lembrando-me de que a resiliência é uma qualidade que se aprende, que se cultiva, e que floresce mesmo nos lugares mais inesperados. Elias, meu amigo e confidente, vinha algumas vezes por semana, trazendo pequenas pedras polidas da praia ou compartilhando histórias do farol que costumava manter aceso durante tempestades. Nossa companhia era silenciosa, mas profunda, baseada em respeito, confiança e uma serenidade que poucas vezes havia conhecido antes. Eu retomava as receitas que Henrique adorava, cozinhando bolos, tortas e pratos simples, mas cheios de cuidado e memórias. Preparar a comida se tornou mais do que um gesto de rotina, era um ritual de afirmação da minha presença, da minha história e daquilo que construí com minhas próprias mãos. Cada aroma, cada panela, cada utensílio parecia falar comigo: você ainda está aqui. Você venceu. Esta vida ainda é sua. Apesar da paz que conquistara, havia ainda a memória de Rodrigo e Sabrina. Eu pensava neles às vezes, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Era doloroso perceber que pessoas que amamos podem nos desapontar de maneira tão cruel. Mas aprendi a aceitar que nem todos estão prontos para valorizar a presença e o esforço de quem os ama. Essa compreensão trouxe uma serenidade inesperada, porque aprendi que proteger minha dignidade e minha história às vezes exige distância daqueles que não estão preparados para respeitá-la. Com a legalidade da minha propriedade restaurada, não precisei mais me preocupar com bilhetes de aviso, regras absurdas ou a sensação de ser uma intrusa na minha própria casa. A sensação de liberdade era indescritível. Cada dia que passava, cada manhã que amanhecia, me sentia mais forte, mais completa. Não era apenas uma questão de recuperar a casa, já era uma questão de recuperar minha vida, minha identidade, meu direito de existir plenamente. Os dias se passaram, e eu comecei a me envolver ainda mais com a comunidade. Participei de reuniões, conheci pessoas novas e encontrei amigas antigas. Cada conversa, cada sorriso, cada pequeno gesto me lembrava da importância da conexão humana e da valorização de quem realmente somos. Era uma vida simples, mas profunda, baseada em autenticidade, respeito e no amor que cultivo por mim mesma e pelas memórias que carrego. Elias se tornou parte dessa rotina. Nossos encontros eram tranquilos, com silêncio compartilhado, conversas pausadas e a apreciação das pequenas coisas da vida. Ele me trouxe uma nova perspectiva, a de que a vida não precisa ser marcada por grandes gestos ou paixões intensas para ser significativa. Às vezes, a verdadeira riqueza está na companhia silenciosa, no cuidado mútuo e na simplicidade das ações cotidianas. Preparar uma torta de maçã para ele, compartilhar uma tarde de chá, ou apenas observar os barcos no rio tornou-se um privilégio silencioso, mas profundamente satisfatório. A cada passo, a cada gesto, a casa parecia respirar comigo novamente. Os pisos, as vigas, os cômodos, tudo carregava minha história, e eu podia sentir que cada memória estava segura, preservada, reconhecida. Eles tentaram apagar minha presença, subtrair minha vida, mas não compreenderam que uma história construída com amor e dedicação não se apaga. Minha vida, minhas memórias e meu legado estavam enraizados na própria casa, na força que nos sustentou, e ninguém podia tirar isso de mim. Houve momentos de reflexão profunda, em que revisitei cada decisão que tomei, cada momento difícil que enfrentei. Percebi que a vida não é feita apenas de vitórias externas, mas de pequenas conquistas internas, a coragem de se manter firme diante da injustiça, a paciência para esperar o momento certo, e a capacidade de transformar dor em aprendizado e fortalecimento. Cada desafio que enfrentei me moldou, me fortaleceu,
e me permitiu reconhecer que a verdadeira vitória é sobre si mesmo, sobre a própria dúvida, sobre o medo e a insegurança. Hoje, olho para trás e vejo que tudo o que passei me trouxe até aqui, me tornou quem sou. A casa, agora viva comigo novamente, é um símbolo disso. Cada amanhecer, cada flor que desabrocha, cada aroma de comida fresca, cada conversa silenciosa com Elias ou com amigos, é uma lembrança de que a vida, mesmo depois da dor, oferece novas oportunidades para recomeçar. A força que descobri dentro de mim não é sobre confronto, não é sobre vingança, é sobre resiliência, amor próprio e a capacidade de viver plenamente, mesmo depois de perdas e traições. E assim, meus dias seguem. A cada manhã, abro as janelas, respiro o ar fresco, escuto o som distante do rio e do vento entre as árvores, e sinto a presença de Henrique em cada detalhe. A paz que conquistei é silenciosa, profunda e inquebrável. Meu jardim floresce, a casa respira comigo, e eu vivo com a certeza de que minha história não pode ser apagada. Não se trata de provar nada a ninguém, trata-se de viver plenamente, em harmonia com o que construí e com quem me tornei. O que mais aprendi é que a verdadeira força não vem da luta contra os outros, mas da capacidade de manter a própria luz acesa, de se afirmar, de se valorizar, mesmo quando tudo parece perdido. Cada prego que coloquei, cada planta que cultivei, cada refeição preparada, cada sorriso compartilhado, é um testemunho disso. Eles tentaram apagar minha presença, mas não conseguiram. Minha vida, minha história, minha casa e minhas memórias permanecem. Agora, quando olho para o futuro, vejo-o com esperança e serenidade. A casa está novamente cheia de vida, não porque outros tenham retornado, mas porque eu a preenchi com meu próprio amor, minha própria força e minhas escolhas. Descobri que a verdadeira felicidade está em reconhecer o valor da própria existência, em celebrar as pequenas vitórias e em cultivar a paz interior. E é assim que vivo hoje, cada dia uma nova oportunidade de cuidar de mim, de minha casa, de minhas memórias. Cada amanhecer traz consigo a certeza de que, mesmo diante de injustiças e traições, é possível se erguer, reconquistar o que é seu e criar uma vida de paz, significado e beleza. A força não está na violência ou no confronto, está na persistência, na sabedoria, na serenidade e na capacidade de se manter fiel a si mesmo. Minha história não terminou quando me expulsaram ou tentaram me diminuir. Ali começou um novo capítulo, uma vida construída sobre resiliência, memória, amor próprio e paz. Cada passo que dou dentro desta casa me lembra que o que construímos com nossas mãos e nosso coração não se apaga. E assim, sigo vivendo, aprendendo, crescendo, com a certeza de que a verdadeira vitória é sobre a própria vida, sobre a própria força, sobre o próprio direito de existir plenamente.